Inspiração Mulher. Oferecimento Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. O Inspiração Mulher já está no ar aqui na sua TV Grão-Pará e em mais 2 canais do YouTube. O canal Inspiração Mulher, que é o meu canal, aproveita e se inscreve, e também no canal da TV Grão-Pará. Hoje, atenção mulheres, chamem as amigas, chamem as primas, os parentes. Atenção mulheres, hoje o assunto é sério. A nossa entrevistada é a advogada Ana Paula Pinheiro, ela é criminalista e nós vamos conversar muitas coisas, mas principalmente sobre violência sexual, violência moral e violência patrimonial. Atenção mulheres, aqui ó, na geral. Se você tem dúvidas sobre o assunto, conhece amigas que passam por situações de violência sexual, violência moral, violência patrimonial, esse é o programa para você compartilhar. Doutora, quero agradecer sua presença. Em primeiro lugar, obrigada por ter vindo falar de um tema tão importante, de temas tão importantes. Eu que agradeço, Jerusalém. É um prazer estar aqui com vocês e para poder falar um pouco, né, do meu dia a dia e também poder passar as informações necessárias para as mulheres que não têm conhecimento, né, e às vezes passam por essas violências e nem têm noção de que passam, né. Você falou a palavra falta de conhecimento, às vezes falta de noção. Isso. Que está vivendo o problema. No seu dia a dia, no escritório que você atua, você vê muitos desses casos? O que você vivencia na prática, que você possa dividir com a gente e dizer, olha, às vezes as mulheres estão vivendo essa situação aqui e não sabe que tipo de violência é. O que você me diz? Jerusalém, a violência contra a mulher, né, ela pode ser de várias formas, né. A comumente mais conhecida é a violência sexual, né? Que todo mundo acaba dizendo violência sexual, Jerusalém, eu sei, né? Paula, eu sei o que se trata. Que é a questão da violência sexual, que muitas vezes acontece dentro do próprio casamento. Às vezes a mulher fala, mas eu sou casada. Mas se você não quer ou você não tiver vontade e o seu marido insistir, é uma violência sexual. E muitas mulheres falam, mas ele é meu marido, não é um crime. É um crime, né, que é a violência sexual. E tem a violência patrimonial, né, que muitas mulheres não entendem por esse ambiente familiar, por esse casamento, que é quando o homem, ele retira valores da sua conta bancária, quando ele esconde os seus documentos pessoais, quando ele impede que você usufrua do seu patrimônio, né, tudo isso é uma violência patrimonial que as mulheres estão vivenciando, mas acabam que não se sentem, né, sendo violadas pelo cotidiano, pela vivência. Ela entende que aquilo é normal e não é normal, né? E tem a violência psicológica, que é a mais comum hoje, né? Tem muitas mulheres que procuram a delegacia da mulher pela violência psicológica, que é a pressão psicológica. O agressor, ele não, mas ele não me bate, ele não me agride, ele não me violenta, mas ele te violenta e te agride com palavras, psicologicamente. Tem muitos casos que mulheres acabam tirando a própria vida, né, Jerusalém? Fala, mas ele não apertou o gatilho. Mas o que aquela mulher vivencia dentro de casa, por anos, e vem trazendo isso, né, trazendo essa carga emocional durante anos, e ele acaba não aguentando mais. Aí muitas pessoas podem pensar, mas ele não matou, mas quem puxou o gatilho, né? Quais foram as ações, né, dentro do casamento, dentro do relacionamento? E até mesmo a gente pode perceber, entre homem e mulher, casal, não. A violência familiar, entre irmãos, entre primos, entre pais, é uma violência familiar, né? A Lei Maria da Penha, ela trata do ambiente familiar. Pode ser um pai, pode ser um primo, pode ser um tio, tudo que envolva a sua família. Doutora, né? não sabia. Quantas Isso. mulheres não sabem? Exatamente. Quantas mulheres, às vezes, sofrem violência, sim, do próprio pai. Em relação patrimonial, inclusive. Isso. Você trabalha, eu te sustentei a vida toda, agora que você está formada, está trabalhando, você tem que contribuir X aqui, eu quero, eu exijo. Tem pais, eu já vi casos
de pais que exigem um X do salário. Isso, então isso tudo é uma violência que a mulher pode reivindicar medidas protetivas, né? Porque comumente é conhecido muito a questão de namorado, de marido, mas o ambiente familiar, a lei fala do ambiente familiar, né, de todas as pessoas próximas à vítima, né, podendo ser por questão sexual, étnica, religiosa, tudo isso pode se estender dentro de uma agressão contra a mulher. Doutora, você estava falando ainda agora de violência sexual, né, que acontece muito entre casais também, que às vezes por ter um relacionamento de anos, já vi casos assim, tô falando só como exemplo, né, de, ele bebe um pouco mais, ou ele fica um pouco mais agressivo na questão de bater na mulher, mas às vezes não bate, porém força a manter relações sexuais, vem às vezes bêbado da rua, força a ter relações sexuais sem camisinha. Isso é violência sexual. Isso é violência sexual. E as mulheres não têm esse conhecimento, né? Ou acham que tem que aceitar. Eu sou casada, ele é meu marido, ele tem direito sobre o meu corpo, e não é assim que funciona, né? A lei, ela protege a mulher dessas violências, e as mulheres precisam ficarem atentas a essas violações, né? E denunciarem mesmo, porque essas violações, Jerusalém, elas vêm durante anos. As mulheres sofrem isso anos, mas agora que elas estão se conscientizando que isso não é normal, que é uma violência, né? A gente pode até ver de pessoas mais antigas e, não, é normal, acontecia isso. Tem que aceitar calada, isso, a mulher em prol da tua família. Exatamente. Não pode denunciar. Isso, até mesmo, aí não denuncia por isso, Jerusalém, que aumentou a questão das medidas protetivas, mas se a gente for parar para pensar, no geral, não é nem 1% do que de fato acontece. Porque tem muitas mulheres que não denunciam por diversos motivos, por não saberem a quem recorrer, por vergonha, por medo. Então, são situações que as mulheres hoje em dia estão quebrando essa barreira, mas mesmo assim ainda é um assunto muito restrito. Tem muita mulher que sofre isso, que muitas vezes são até mesmo mortas e não denunciam, por diversos motivos. E a questão também patrimonial, como tu falaste, né? Tem muita mulher que, assim, a maioria dos casos são mulheres que não têm muito grau de instrução, não têm uma profissão, não têm uma renda própria, e elas são realmente dependentes, na verdade, elas dependem do agressor. Acho que quando tem essa dependência financeira, é muito mais difícil a mulher se libertar. Isso. É mais difícil ela denunciar. Isso. É mais difícil ela se libertar daquele, entre aspas, cativeiro. Isso. Porque ela está presa onde ela vai morar. Isso. Como ela vai viver. E se tem filhos envolvidos. Exatamente. O que você vê na prática, doutora? Assim, esse tipo é muito comum? É muito comum, mas tem deixado de ser tão comum assim, né, com relação à informação mesmo. E com a pandemia, esse tipo de crime, ele se intensificou, na verdade, né? Porque as pessoas ficaram dentro de casa, ficaram naquela questão do isolamento social. Então, o que aconteceu? Esse tipo de crime, ele apareceu para a sociedade, né? Que aí aumentou o número das denúncias, porque todo mundo dentro de casa vai ter uma hora que, né? Vai ter que as agressões, as personalidades, né? Que estão lá naquele ambiente, né, convivendo. Isso. Aí vem à tona, às vezes, as sombras. Isso. Nada agradáveis das pessoas. É porque muitas vezes o homem vai trabalhar, até mesmo a gente pode entender também homem ou mulher, que não interessa a questão da relação sexual, entre se for um casal homoafetivo ou heteroafetivo, a lei, ela abrange todas as formas, não existe só homem e mulher, não existe isso, certo, né? Então, assim, muitas vezes... relacionamentos em si, independente dos sexos envolvidos. Exatamente. Da opção porque sexual. Às vezes a pessoa pode dizer, mas ela é Maria da Penha. Não, ela serve para ambos os sexos, justamente para proteger a pessoa, né, de violência. Então, a gente pode perceber que, antigamente, as pessoas, um do casal saía para trabalhar e só chegava à noite. Aí tinha pouca convivência. Com a pandemia, essa convivência se intensificou. Aí, o que aconteceu? Aflorou, né, os casos de denúncia, de violência doméstica, de medida protetiva, e até mesmo a gente pode perceber de feminicídios mesmo. Aumentou muito justamente por essa convivência diária, e a gente tinha que ficar junto, né, e acabou que aumentou
essa cifra, né, de denúncias, de denúncias de medidas protetivas, né, que são pedidas. E as mulheres têm que possam entender que quando você se sentir desse jeito violada, né, tanto patrimonialmente, como sexualmente, como psicologicamente, ela tem o dever, né, consigo mesmo, de procurar uma delegacia especializada, registrar o boletim de ocorrência. É o primeiro passo. É o primeiro passo. E a partir do momento que você vai, aqui em Belém tem, na Mauriti, a Delegacia da Mulher, né, você procura lá, registra o boletim de ocorrência, dependendo da violência que você sofreu, você vai passar por psicólogo, por assistente social, vai ser realmente acolhida, né, nessa questão da violência. E deixa eu te falar, Jerusalém, a questão da violência doméstica, às vezes as mulheres não entendem que, por exemplo, ela foi agredida, né? Quando você vai lá e você na delegacia, você pede para o delegado ou para a delegada que você necessita de medidas protetivas. Pois você solicita, chega lá e solicita, olha, doutor, é isso. O que acontece? Tem muitos homens que como posso te dizer, ameaçam a mulher, aí tem medidas protetivas impostas a ele que impedem de chegar perto, 100 metros, impedem ele de falar com ela, impedem de falar com amigos, pais, familiares, impedem de sair à noite, então tem várias medidas. É uma certa proteção. Sim, não é sim. à toa que diz medida protetiva. Tem mulheres que nem acreditam nisso, Sim. não é? Assim, o homem é tão violento que eu conheço, que eu sei que ele é capaz de me matar se eu for denunciá-lo. Só que ela está correndo risco de qualquer forma. De qualquer forma, isso é verdade. Eu tô errada, doutora? Não, não está errada. Porque ele já é violento. Isso. Pode ser que se ela denunciar, há uma chance dele se atemorizar com a lei. Não é isso? Porque se ela não denunciar, ela está exposta Sim. à violência de qualquer forma. Sim. Se o homem, de fato, ele é violento, você denunciando ou não, vai ter um momento em que vai chegar a um estágio em que, muitas vezes, a mulher ela perde a vida. Ela não fala, é muito comum em Jerusalém acontecer casos de feminicídio, de violência doméstica, que quando é noticiado as pessoas não acreditam, falam, mas era um casal tão bonito, era um casal nas redes sociais, declarações, um casal que a gente nunca viu brigar, mas a gente não sabe o que acontece, né, entre quatro paredes, dentro de casa, dentro do quarto, na intimidade do casal, mundo, né? Do Facebook, do Isso. Instagram e do TikTok, das redes sociais. Isso, na intimidade do casal mesmo, né? Aquele homem agressivo, né? Às vezes ele é um amor de pessoa com o colega do trabalho, com a mãe, com o pai, com o irmão, mas com a mulher especificamente, ele é violento. Então é importante a questão da denúncia, justamente para proteger o direito da mulher. Né? No caso da pressão, da opressão psicológica. Eu gosto de dizer opressão porque às vezes é uma opressão muito grande que certas mulheres sofrem, até ficam, como é que eu posso dizer? Muitas são coibidas de ter a própria personalidade. Tem homens que implicam até com a roupa. Isso. Isso daí, que tipo de violência? É psicológica? É psicológica. Tem muitos homens que até fazem a mulher duvidar de si, da sua beleza interior, da sua capacidade. Tem homem que diz, você não vai prestar para isso, você não vai prestar para aquilo, você não vai... Aquela história, você precisa do meu dinheiro, você não vai conseguir trabalhar, você não vai conseguir se sustentar. Tudo isso são pressões psicológicas para o homem conseguir ter a mulher fazendo o que ele quer. Subjugada. Isso, subjugada, até porque aí na questão de se subjugar, né, Jerusalém? A mulher, ela, por esses motivos de ser dependente dele, ela acaba se deixando, né, passar por essa violência, se deixando ser agredida, ser violentada e muitas vezes morta, né, sem ter uma denúncia. Doutora, a gente vai para um breve intervalo. São 30 segundos, gente. É rapidinho, a gente volta já já. Invista em
você e em sua família. Associe-se à Mútua e aproveite os benefícios sociais, culturais, financeiros e convênios. Conte com a Mútua para suas atividades profissionais, para bem-estar e saúde, para o planejamento do seu futuro, para cuidar da sua família caso você venha a faltar, para situações passageiras de perda de renda, para planos de saúde regionais e nacionais, para descontos em produtos e serviços e muito mais. Acesse agora e faça seu cadastro. Mútua. Já estamos de volta, foi rapidinho. Se você ligou a televisão agora, eu estou conversando com a advogada criminalista Ana Paula Pinheiro e nós estamos falando sobre violência sexual, violência moral, violência patrimonial contra as mulheres. E a doutora está esclarecendo muita coisa interessante. A gente estava falando, doutora, dessa opressão, principalmente contra mulheres que têm uma certa dependência financeira. No caso de uma denúncia a respeito disso, a mulher tem um acolhimento, ela consegue ver uma luz para se libertar dessas situações? Como funciona na prática? Jerusalém, a mulher, quando ela entra com uma medida protetiva, com um boletim de ocorrência, né, ela vai relatar à autoridade policial a violência que ela está passando, né, seja psicológica, seja sexual, seja patrimonial, seja moral. E a partir do momento que ela faz esse boletim de ocorrência, ela pode requerer à autoridade policial medidas protetivas. E essas medidas protetivas, elas são diversas, inclusive o afastamento do agressor do lar. Tem muita mulher que fala, mas aí eu vou sair da minha casa, né? Eu vou sair Não, ele que tem que se afastar da casa, ele que tem que se afastar, né? Como agressor, ele não vai poder chegar perto dela, não vai chegar perto dos filhos, né? E é o que acontece. Então, e quando ela chega na delegacia, né? Na delegacia da mulher, que é específica, ela tem todo um aparato, toda uma estrutura, uma ajuda psicológica, assistente social. A maioria dos servidores da delegacia são mulheres, as delegadas, a maioria são mulheres, justamente para a mulher se sentir acolhida, se sentir acolhida, né, daquela violência e ela sentir a vontade também de relatar o que aconteceu, né? Então é muito importante isso. E quando ela registra o boletim de ocorrência, por exemplo, de uma agressão física, ela vai usar o boletim de ocorrência e esse boletim de ocorrência, ele vai se dividir, tá? É o que acontece, a violência física, ela vai ser gerado um boletim de ocorrência e ela vai ser encaminhado ao juízo comum ou a varas de dados especiais. E tem a medida protetiva, que ela é encaminhada para varas de violência doméstica. Então, são dois processos em um. Um é medidas protetivas, né? E um é a violência, para investigar o crime. Qual foi a violência? Foi injúria, foi difamação, foi violência sexual, foi assédio moral, foi assédio patrimonial, foi estelionato, né? Vai ser investigado o crime que esse agressor pode ter praticado contra ela. E tem as medidas protetivas. Essas medidas protetivas, elas têm uma vigência. Né? O juiz, ele vai deferir, normalmente a vítima, ela requer a autoridade policial, né? Aí ela vai preencher todo um relatório psicossocial, em lá que ela vai relatar qual tipo de violência ela passou, quem é o agressor, o perfil psicológico do agressor, né? Tudo, se ele possui armas, se ele é dependente de drogas, de álcool, se tem filhos, se mora na mesma residência. Tudo isso é relatado na hora das medidas protetivas, né? E aí, a partir disso, a delegada ela vai impor, ou o delegado, mas normalmente a delegada, vai impor as medidas protetivas que ela achar que são benéficas à vítima, né? Doutora, você falou uma coisa importante que ressoa aqui para mim, que você falou, ó, nesse caso, já tem família, tem filhos, a mulher fica na casa. Sim, fica na casa. Sabe por que eu quero pontuar isso? Porque quantas mulheres o agressor mantém ela ali, entre aspas, oprimida, em cativeiro, naquela situação, cativeiro que eu digo assim, daquela violência, dizendo, se você sair de casa, você não vai levar nossos filhos, se você me denunciar, não te dou mais nada, você vai passar fome, você vai morar na rua, você vai para onde? E tem mulheres que, com medo de desestruturar a situação para as crianças, principalmente, elas se submetem. Isso, a essa violência. E isso é garantido para a mulher, a manutenção do lar,
Com a questão dos filhos, já não é uma questão criminal, né? A mulher vai ter que entrar com pedido de alimentos, né, na Justiça Civil, requerer alimentos para os filhos e também, dependendo da situação, a mulher pode requerer pensão, vai depender muito, né, do caso a caso para ser resolvido. Mas a questão de alimentos, ela já é uma questão civil, né? Mas o homem, ele é afastado do lar, afastado do ambiente familiar em que eles convivem. Importante também falar em ambiente familiar, Jerusalém, é que às vezes as pessoas pensam que só é considerado violência doméstica as pessoas que moram na mesma residência. Não, não é. Se é no âmbito familiar, porque é muito comum hoje, Jerusalém, as pessoas, vários perfis de relacionamento, né? Tem muitas pessoas que casam, mas não moram juntos, né? Moram em casas separadas. E podem cometer violência. Podem cometer violência. Então, Você tem visto casos assim, pelo jeito, né? Sim, tem bastante casos assim de violência. Morando em casas separadas. Em casas separadas. Às vezes tem violência doméstica de sogra com nora, né? Que é até moral, né? Isso, às vezes tem psicológica, às vezes tem agressões físicas, né? Entre tudo isso. Às vezes a perseguição, né? Tem pessoas que tiveram relacionamento e não deu certo, aí se separam e ou a sogra ou a nora fica mandando mensagens de forma reincidente, Nossa. Fica ligando para pessoas conhecidas, para contato profissional, difamando, injuriando. Isso acontece muito e nesses casos é possível pedir uma medida protetiva contra a pessoa, né? Acionar a lei. Isso, e as medidas são deferidas. A gente acha, como a gente estava conversando, né, que é só entre casal, mas não é assim. Qualquer ambiente familiar. Foi bom você tocar, antes que acabe o nosso tempo, doutora, violência moral, ambiente de trabalho. A gente sabe do assédio sexual hoje, acho que as mulheres estão mais espertas para o assédio sexual. Elas não aceitam tão fácil hoje em dia. Mas as mulheres ainda aceitam muito no ambiente de trabalho, me corrija, por favor, se eu estiver errada, a violência moral do chefe, a psicológica do chefe. Porque é chefe, porque eu dependo daquele salário. Como que você orienta as mulheres em relação a isso? A questão da violência moral, né, ela é muito ligada à questão do ambiente de trabalho mesmo, da questão, por ser mulher, tem muitos chefes, né, tratam de forma humilhante a sua empregada, né, xingam, pagam salários menores do que dos homens, acabam fazendo elas terem o mesmo cargo, mas acabam que a mulher, por ser mulher, já trata de forma diferente, já exige outras coisas que não são inerentes à sua profissão, justamente como forma de subjugar, como forma machista de dizer, né, você é mulher, e isso acontece muito no ambiente de trabalho, né? E a mulher, ela precisa estar atenta a isso e denunciar mesmo a questão desses assédios morais, né? De entender que no ambiente de trabalho precisa ter respeito entre as partes, né? No caso do assédio moral em ambiente de trabalho, já é para a delegacia do trabalho, não é, doutora? Qualquer coisa que a pessoa, qualquer violência que a mulher sofrer por ela ser mulher. Então, todos esses tipos de crimes, eles são característicos e são importantes ser levados à delegacia da mulher, porque lá você vai ter um aparato maior, você vai lidar com especialistas, né, do assunto. Eu acho que se a mulher não puder ir na delegacia, a gente está encerrando por causa do tempo, mas se a mulher não tiver, está se sentindo acuada, está com medo de ir à delegacia, eu acho que tem 181... Não é, doutora? Assim, tem muitos casos, Jerusalém, que a mulher liga para a polícia mesmo. A gente pode até ver nas redes sociais, tem muitas mulheres que criaram códigos, ligam para uma pizzaria, ligam para uma emergência, aí pede uma pizza, eles já entendem o que é. Né, já entendem que se trata de uma violência doméstica. Então, já passa o endereço. Isso. Porque às vezes não dá tempo dela ir para uma delegacia. Isso. Ela precisa do socorro imediato para salvar a vida dela. A pessoa está em estado alterado, está armado na casa, tem que ir urgente. Os vizinhos podem ajudar hoje em dia, né? Isso, pode briga ajudar. De casal. Isso, briga de marido e mulher não se mete com mulher, mas se mete a colher sim, porque tem muitas mulheres sendo mortas
por essa questão de ninguém se meter na situação. E é muito importante as pessoas terem essa consciência de informação mesmo, que quando você denuncia, você está salvando vidas. Você está salvando vidas de mulheres e de filhos, né? De muitas crianças que podem, pela violência, acabam crescendo sem mãe, pela violência, né? E é muito importante essa questão da denúncia. Então, você, mulher que se sentiu, que se identificou com qualquer um desses crimes que a gente tratou aqui, procura a Delegacia da Mulher. Elas, aqui em Belém, é na Mauriti. Então, você vai ser acolhida ali, você vai ser acolhida por profissionais e eles vão ser atentos à sua necessidade e vão lhe encaminhar, né, para os profissionais que, de fato, vão ser importantes para o seu tratamento. E é importante, mulher, porque medidas protetivas, elas são urgentes. E ter essa consciência de qualquer perigo iminente, se você sentir em perigo, de qualquer forma, você tem que acionar a polícia, né? Para o agressor, muitas vezes ele se sentir acuado também. Porque, às vezes, Só quer acuar? Só quer acuar. E quando você denuncia, ele né? E também você está salvando a sua vida e de outras mulheres, né, que acabam vivendo essa violência. Doutora, enquanto você falava, a gente já providenciou as redes sociais do escritório que você trabalha e as suas redes sociais. A gente vai colocar as 2 redes sociais, tá bom? E como tem muita mulher tímida, a gente vai colocar o seu telefone de contato, pode ser? Pode ser. A gente vai deixar o seu WhatsApp também. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Nosso tempo foi curto, mas quem sabe você volta aqui outra vez para falar mais sobre o tema, tá bom? Eu que agradeço. Olha, vamos encerrar aqui. Gente, o tempo foi curto. Quero agradecer a sua audiência. Obrigada por compartilhar. Sabe aquela amiga que você sabe que sofre algum tipo de violência e você quer alertar, orientar? Manda o link, vai ficar no YouTube, no canal Inspiração Mulher e no canal da TV Grão-Pará. Manda o link desse programa para ela, ajuda a sua amiga, ajuda aquela pessoa que está precisando de orientação, tá bom? Fiquem com Deus e segue a gente nas redes sociais. Um beijo, tchau! Inspiração Mulher. Oferecimento Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.